Graça e paz, que Deus te abençoe. Vamos ao nosso devocional diário. Hoje, no Antigo Testamento, se você está acompanhando todas as propostas de leitura desde o início do ano para ler toda a Bíblia, você vai estar lendo Salmos, capítulo 25, 26, 27 e 28. E no Novo Testamento, chegamos a Lucas, no capítulo de número 17. Jesus vai trazer um alerta aos discípulos logo nos primeiros versículos deste capítulo. É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que ele pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse tirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. É incrível como vemos, principalmente em nossos dias onde a divulgação está maior. Isso quando sempre existiram, infelizmente. Mas hoje em dia, com o advento das redes sociais, com certeza a divulgação disso se tornou maior e, infelizmente, a própria igreja acaba se sujando, levando adiante todo o mal que, infelizmente, líderes cometem, pessoas cometem na igreja, mas ai desses por quem vêm os escândalos. Muitas pessoas se afastam da igreja, deixam de estar em comunhão por causa desses escândalos, e Jesus disse, era melhor que lhe amarrasse uma pedra no pescoço e julgassem ele dentro do mar. É duro esse discurso, mas é o que vai acontecer com aqueles que trazem escândalos à igreja. Deus vai ensinar para aqueles irmãos ali que se o teu irmão pecar contra ti, você precisa repreendê-lo. Você não pode deixar o irmão pecar contra ti, você não repreendê-lo, porque a sua repreensão é para que ele possa se arrepender. E aí você precisa perdoar-lhe o pecado. E aí ele vai ensinar quantas vezes então eu devo perdoar. Aqui Lucas não registra essa pergunta de Pedro, como tem em algum outro evangelho, mas ele põe Jesus dizendo claramente que se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhes. É interessante que os discípulos pedem fé no versículo 5, quando Jesus está falando desse pedido de perdão. Realmente o perdão é algo que muitas vezes é bem difícil de se liberar e de se pedir, mas é algo que o cristão, aquele que nasceu de novo, ele vai colocar em prática dia a dia na sua vida. Mais abaixo vamos ter uma lição sobre gratidão. A partir do versículo 11, Jesus, ele indo para Jerusalém, passa por Samaria, de Galileia, e ao entrar numa aldeia, 10 leprosos o veem. De longe eles gritam, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Vamos lembrar que a lepra naquela época era algo que as pessoas viam como algo totalmente impuro. Eles tinham que viver em arraiais, longe da civilização. Quando chegassem perto de qualquer pessoa, tinham que gritar impuro, impuro, para que as pessoas se precavessem contra eles. Mas eles, olhando para Jesus, eles não gritaram impuro, impuro, eles pediram compaixão deles, e Jesus manda eles irem se mostrar aos sacerdotes. Essa era o que estava estipulado na lei, que se um leproso recebesse alguma cura, tinha que se mostrar ao sacerdote, para que o sacerdote apurasse que ele foi realmente curado, para poder voltar ao seu convívio na sociedade. Enquanto eles estavam indo, cumprindo o que Jesus mandou, eles foram purificados, diz o versículo de número 14. E aí um deles, quando viu que estava purificado, ele parou a sua marcha até o sacerdote, e ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradeceu a ele, e esse era samaritano. Veja que a condição da doença deles fazia com que judeus, samaritanos e gentios vivessem todos juntos ali no meio daquela doença, porque todos já estavam impuros mesmo, ritualmente falando principalmente. E aqui, esse samaritano, ele volta para agradecer Jesus. Jesus faz uma pergunta sincera a ele, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Veja que Jesus percebeu que todos foram, mas não voltaram para agradecer Ele. Como está a nossa gratidão diante do Senhor? Porque pedir, nós sabemos. Nos ajoelhar para derramarmos diante de Deus nossas petições, isso nós fazemos claramente, diariamente. Mas será que nós voltamos para agradecer a Deus quando recebemos as bênçãos, ou até mesmo quando não recebemos, por simplesmente Ele ouvir, nós temos sido gratos a Ele por isso? Aquele homem que voltou, aquele leproso que não era mais leproso, agora aquele samaritano, ele recebe uma palavra especial. Ele não recebe somente a cura, ele recebe a palavra de Jesus, versículo 19, que diz, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. A gratidão daquele homem trouxe ele para perto de Jesus, fez com que ele fosse salvo ali realmente para a glória de Deus.
Jesus ele vai começar a falar agora sobre o reino de Deus. Os fariseus querem interrogar a Jesus, começa a falar, e Jesus vai falar sobre a sua volta, não a sua ida agora. Jesus já sabe que vai morrer, vai ressuscitar e um dia vai voltar. E aí ele diz que no futuro uns vão dizer, ele aqui ou lá está, não sigais, é o que Jesus orienta no versículo 24. Por quê? Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Jesus está falando aqui da visibilidade da sua volta. Alguém pode dizer, ele está aqui, ele está ali, tá, um lugar secreto. Não, não, não. Jesus vem visivelmente como um relâmpago. Quando o relâmpago brilha no céu, todos os que estão ali, eles estão vendo. Jesus está falando, todos me verão. E a minha vinda será como nos dias de Noé. Ele aqui ilustra no versículo 26 e 27. Nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Ele também dá o exemplo de ali nos dias de Ló, versículos 28 e 29, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Veja que a destruição final da terra será no dia em que Jesus Cristo vier. No último dia da terra, o mesmo dia da ressurreição, o mesmo dia em que os mortos serão ali ressuscitados, em que os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, levados para encontrar com o Senhor nos ares. Nesse dia haverá destruição. Como foi com Noé, como foi com Ló. Assim que eles foram ali retirados, a destruição veio e acabou com tudo. Choveu fogo do céu. Não teve mais um período, não teve mais 7 anos, não teve mais nada. Noé foi tirado, o dilúvio veio e arrebentou com tudo. Ló foi tirado e Sodoma foi destruída naquele mesmo dia. Então, nesse dia, no dia do arrebatamento da igreja, é o dia da destruição. É o que Jesus está ensinando para nós assim. E ele diz, por fim, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar, diz o versículo de número 30 aqui para nós. Será que nós estamos aguardando a volta de Cristo? Não haverá tempo quando ele vir para arrependimento. O arrependimento é hoje. O dia de perdoar é hoje. O dia de nos colocar em gratidão diante de Deus é hoje. Arrependimento, gratidão e expectativa da volta é o que está vívidos em nossas vidas. Se você está esperando a volta de Cristo, coloca aí no seu comentário, no YouTube ou no WhatsApp, onde você estiver ouvindo, eu estou aguardando a volta de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.